cenário aí das campanhas, pré-campanhas e tudo mais, ontem o Tribunal Superior Eleitoral jogou no lixo aquela ação, aquele movimento meio oportunista do MBL e tal, de querer que o TSE antecipasse a declaração de inelegibilidade do Lula, né? Uma manobra puramente propagandística do MBL, né? Sabiam desde o início que aquilo não tem efetividade alguma. E é aquela... Eu estou insistindo nisso há muito tempo, né? Qualquer movimento direcionado ao Lula que não tenha boa base, boa consistência, boa fundamentação, servirá ao discurso de que ele de fato está sendo vítima de um complô das forças conservadoras, da grande imprensa, da elite e etc. e tal. Qualquer movimento que se faça que indique que o Lula está sendo alvo de algum tipo de pretensão excepcional, não aplicável naturalmente a outros na mesma condição, fortalecerá o discurso do Lula e de seus aliados de que o Lula é um perseguido político, de que é como ele disse hoje no artigo que está publicado da Folha de São Paulo: querem me derrotar, derrotem-me nas urnas, etc. e tal. O Lula, formalmente, será declarado inelegível por sua condição de condenado em segunda instância, quando isto se fizer adequado pela cronologia, pelo calendário formal das eleições. Primeiro, é preciso que ele registre a candidatura, ou peça o registro da candidatura. Primeiro, é preciso que o PT lance o seu nome formalmente numa convenção, tornando-o candidato formal do partido. Na sequência, depois de 5 de agosto, que é a última data para essa convenção, para todas, o partido pede a oficialização do registro no TSE. Nesse momento, o TSE dará a sua decisão relacionada à candidatura do Lula. Todo mundo, o consenso entre juristas, todo mundo é que nesta condição jurídica de hoje, penal de hoje, o Lula está inelegível. Então ele vai chegar lá, vai pedir o registro da candidatura dele lançada pela convenção do PT dias antes, o TSE dirá: o senhor Luiz Inácio Lula da Silva está inelegível de acordo com a lei da ficha suja. E pronto. Mas não, o que quis o MBL? Quis fazer a farofa que esse grupelho, esses maluquetes têm feito em vários outros eventos. E foi lá e deu mais um argumento para Lula dizer: tá vendo? Estão querendo me perseguir politicamente. Por que haveria necessidade de antecipar exclusivamente para o Lula a sua inelegibilidade? Foi o que a ministra Rosa Weber, do TSE, disse: ó, nem posso julgar isso, porque sequer candidato ele é. Como não é candidato? Não é candidato porque não houve a convenção partidária. Todos são pré-candidatos. Como é que você vai declarar inelegível um pré-candidato? Ou seja, alguém que não é candidato ainda. Então, esse movimento aí na área da candidatura do Lula, para mim, é mais uma gotinha que favorece o discurso da vitimização do Lula, da mandelização do Lula. Corretamente, sob qualquer aspecto, a ministra Rosa Weber jogou a petição do MBL, onde muitas coisas do MBL deveriam parar, que é no lixo mesmo. Na candidatura do Bolsonaro, houve esse movimento aí de lançamento ou pré-lançamento, ou indicação de que ele comporia a chapa com o general Heleno, Augusto Heleno, ex-comandante das tropas brasileiras no Haiti, mas o partido naniquíssimo do general Heleno mandou o Bolsonaro às favas e disse que não, absolutamente não tem uma composição com o também nanico PSL de Bolsonaro, e o general Augusto Heleno, se quiser ser candidato a vice na chapa do Bolsonaro, ele vai ter que sair do PSL. PSL não caminha, do PRP. É tanta sopa de letrinha. Eu desafio aqui o brasileiro médio a saber o que quer dizer PSL, o que quer dizer PRP e tantas outras siglas que estão por aí nesse conglomerado de mais de 30 partidos legalmente constituídos no Brasil. De qualquer maneira, Bolsonaro veio estreitar-se em 48 horas 2 movimentos de ampliação de alianças que ele chegou a costurar com bastante expectativa. Com o pequenino PRP do general Heleno, que agora, se mantiver-se como vice de sua chapa, irá sozinho, não leva a legenda,
nem os poucos segundos que eventualmente ela dispõe na campanha na televisão. E também o PR, né? O notório PR, com uma galeria bastante vistosa de denunciados por corrupção, a começar pela figura de Valdemar Costa Neto, que é o seu principal líder, cacique, capo, como queiram chamar. Também o PR não vai apoiar, disse que não apoiará Bolsonaro, não fará aliança com o Bolsonaro e está tentando compor-se com aquela farofa central ali, chamada de Centrão, que reúne várias outras legendas também, marcadamente fisiológicas, né? A principal, mais vistosa delas é o DEM, do Rodrigo Maia, mas o fato é que este Centrão também está dividido entre apoiar o Ciro Gomes e apoiar e apoiar Alckmin. Agora vejam que dilema curioso, né? Alguém pode não saber por qual time vai torcer, mas se ele quiser torcer por um time no Rio de Janeiro, o dilema dele não pode ser entre Vasco e Flamengo, porque as diferenças entre Vasco e Flamengo, tão intensas quanto em Grêmio Internacional, Corinthians e Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro, não dá para o cara ficar em dúvida entre alhos e bugalhos. O Ciro Gomes e o Alckmin são tão diferentes em tudo, do discurso às gravatas, das gravatas aos adjetivos, dos estilos, da ideologia, se é que tem alguma, dos programas, dos planos e das prioridades, que não dá para você ficar em dúvida entre um e outro. Dá para você ficar em dúvida, digamos, entre um cara como o Ciro e alguém, digamos, contra o Lula, no campo da esquerda, ou em relação aí o Ciro, se você quiser radicalizar um pouco mais, o Ciro e Manuela Dávila, do PC, tá bom, você vai ficar ali nessa dúvida, porque você está num campo mais ou menos afim, né, entre eles. Ou você pode ficar em dúvida entre o Alckmin, digamos, e o Álvaro Dias, o Alckmin e o Meirelles, o Henrique Meirelles, mas você não pode ficar em dúvida entre o Henrique Meirelles e o Boulos. Não dá para você ter essa dúvida. Como é que pode o Centrão... Quer dizer, o fisiologismo da coisa é tão escancarado que a dúvida do Centrão é entre ser comunista, digamos assim, radicalizando a caricatura, e membro daquele Tea Party dos Estados Unidos, lá, aquela ala radicalíssima do Partido Republicano dos Estados Unidos. É surpreendente, né? Embora, insisto, os políticos digam que os 3 meses que nos separam da eleição sejam uma eternidade para o ajuste das coisas, o cenário das definições ainda indefinidas é um cenário bastante confuso, bastante caricato. Não há composições ali em torno de ideias. Ninguém está discutindo ideia. Ninguém está discutindo nada. O próprio Ciro está agora dizendo que o PSB, o partido PSB, é aquele que está mais próximo de fechar um acordo com ele, mas está namorando intensamente o Centrão. Então você tem uma sopa de contradições. Como é que vai vender o cara que bate no peito e diz que eu não aceito corrupção e tal, e faz uma aliança com o maior corrupto de todos, o partido mais corrupto de todos, com gente da cadeia, com presidente processado por corrupção? Como é que combina esses... O cara, um diz que é contra a reforma trabalhista, o outro é muito a favor. Não, vamos conversar. Não, peraí, você não era contra? Você não tem um ponto de vista contrário à privatização? Como é que você vai fazer uma aliança com um partido que é completamente favorável à privatização? É um estelionato programático, ideológico, partidário, eleitoral. Não se pautam por qualquer tipo de afinidade que possa ser levada a sério pelos eleitores. Ainda que eles se definam daqui para frente de uma maneira clara no que diz respeito à composição das alianças e das chapas, não haverá clareza ideológica. Não haverá clareza programática. O que eles estão nos vendendo, afinal de contas, quando dizem que estão conversando? Afinidades em que campo? Como é que pode ter afinidade, repito, entre o Boulos e o Meirelles? Não poderia haver afinidade. Se eles dois se juntarem, ambos estão dando um golpe em cima dos seus respectivos eleitorados. E é isso que está acontecendo no plano geral. O PTB ontem anunciou na sua executiva, por unanimidade, que vai apoiar o Alckmin. Aí tem lá suas ideias, não diria que são tão diferentes assim. O PTB de Roberto Jefferson, de, como é que chama, não sei o que, Brasil, o PTB da turma lá do Ministério do Trabalho, agora está no Alckmin, do Alckmin do trem, o Alckmin da merenda, do Paulo Preto. É uma maravilha, um carnaval maravilhoso. Só para concluir, minha gente, enquanto essa gente discute
esse tipo de umbigo com umbigo, casamento de umbigo, diz respeito ao campo de interesse exclusivo deles, não tem nada a ver com o Brasil, nada a ver com a gente. Assuntos graves sequer chegaram perto do debate político até agora. Repito, estamos a menos de 3 meses da eleição. Um deles é objeto de uma série de reportagens iniciada ontem no Jornal da Band. Valteno Oliveira, nosso companheiro do Jornal da Band, iniciou uma série de reportagens ontem sobre o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, que é um dos maiores rios do Brasil, acho que o segundo maior rio brasileiro, nasce em Minas Gerais, corta 5 estados, desemboca no oceano, lá em Alagoas. É um rio vital para o Nordeste brasileiro. E 5 estados, exatamente. Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Vital. E a reportagem diz o seguinte: em 10 anos, devido ao desmatamento e ao assoreamento, o rio perdeu metade do seu volume. Metade do seu volume. Nota, estamos fazendo uma obra monumental, a tal transposição das águas do Rio São Francisco. Quando a obra terminar, não tem mais rio. Metade do volume do São Francisco está destruído no patamar de hoje por conta de assoreamento, por conta de desmatamento nas margens. Vocês vão ver pela série que o Jornal da Band está apresentando. Segunda-feira estive em Vitória e lá estava se discutindo que a multinacional indiana ArcelorMittal resolveu fazer um investimento de 500 milhões de reais, não sei durante quantos anos, para reduzir a emissão de pó de minério despejada sobre Vitória todos os dias por suas atividades. Muito bem, são 5,8 toneladas, são 5.800 quilos de pó por dia. E aí anunciaram com pompa e circunstância um plano para reduzir a emissão desse pó, minha gente, que cobre a cidade de Vitória todos os dias. Você limpa uma varanda, ou limpa uma roupa, ou limpa uma sala às 10 da manhã, às 2 da tarde está toda coberta de pó novamente. Isso há anos, há décadas. Uma multinacional justificando isto como uma atividade econômica que gera empregos, resolve que tem que encher o pulmão e a vida das pessoas de pó de minério. E agora anuncia um plano de investimento para reduzir essas 5.800 quilos de pó de minério por dia. Para quanto? Para zero? Não. Para 4.500 quilos por dia. Agora vamos... quer dizer que eu continuarei respirando 4.500 quilos de pó de minério por dia? Aí a ArcelorMittal se desculpa dizendo assim, mas a culpa não é minha. Exclusivamente, também é da Vale do Rio Doce, que faz a mesma atividade aqui ao meu lado, no Porto de Vitória, na Baía de Vitória, da capital capixaba. Ué, mas peraí, vocês não sabem de quem é o despejo de 6 toneladas de pó de minério por dia? Vocês não sabem? Não, porque é dele, não é minha, é dele. Eu fiz a seguinte comparação. Você imagina o seguinte: difícil você descobrir, por exemplo, num elevador lotado, quem soltou um pum. Isso é difícil você descobrir, não tem como. Mas quem despeja 6 toneladas de pó por dia no pulmão dos outros, isso não pode ser difícil de descobrir. E é evidente que os dois são culpados, 2 gigantescas multinacionais, mais um assunto ambiental monumental. No Rio de Janeiro, às margens do Paraíba do Sul, em Volta Redonda, Paraíba do Sul, que é um rio também importantíssimo, um dos maiores do país, está se formada uma montanha de 20 metros de altura, por uma base gigantesca, geométrica gigantesca, de rejeitos da Companhia Siderúrgica Nacional, rejeitos químicos, que é uma montanha, minha gente, que vai acabar virando um pão de açúcar às vésperas, na iminência de produzir uma tragédia ambiental gigantesca no Paraíba do Sul, que abastece com água doce 12 milhões de pessoas. E para não falar de outro evento, o Rio Doce, a bacia do Rio Doce, destruída, aniquilada pelo rompimento da barragem de Mariana, que vai completar agora em novembro 3 anos, sem que nada tenha sido feito que pudesse botar na cadeia os responsáveis, que pudesse produzir multas de fato cobradas contra a gigantesca Samarco, que é outra multinacional, ou que reparasse minimamente os danos humanos, culturais, patrimoniais impostos às suas vítimas. Então vejam, assuntos como esse não são pequenininhos, não estamos falando da emissão de gás carbônico aqui, ali. Não, estamos falando de tragédias, fora o desmatamento, que segundo muitos institutos está fora de controle na Amazônia. Então esse assunto sequer entra na campanha. Ninguém está discutindo nada que interesse ao Brasil objetivamente.
É um bando de palhaços, um bando de malucos discutindo sobre eles mesmos. Sobre eles mesmos. Isso, repito, há 3 meses da eleição. Vamos lá.